Vocês encontraram? 2 Coríntios 12, versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: considerando, pois, se necessário, que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense ao meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Por 3 vezes eu roguei ao Senhor para que o removesse de mim. Entretanto, Ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou ler novamente, querido irmão, a parte A do versículo 9. Entretanto, Ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Gloriarei nas minhas fraquezas. Por que eu vou me gloriar nas minhas fraquezas? Paulo está nos falando por que ele se gloriava nas fraquezas dele. Porque nós vamos nos gloriar na nossa fraqueza, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, para que o poder de Cristo, meu irmão e minha irmã, repouse sobre você. Fraqueza aqui está relacionada, querido irmão, à dependência, a total dependência do Senhor. É isso que Paulo está querendo falar comigo e contigo, o Espírito Santo, melhor dizendo, estava falando com Paulo, através de Paulo, e falando conosco nessa noite. Que um homem dependente do Senhor, totalmente dependente do Senhor, o poder de Cristo repousa sobre ele. Amém? Vamos orar. Feche os olhinhos por alguns instantes aí, para falarmos com o nosso Pai, continuarmos a falar com Ele, melhor dizendo, né? Para que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo, para que a graça dele venha sobre mim, sobre você, para que possamos sair dessa noite mais que abençoados pelo poder dessa palavra. Rei soberano, maravilhoso, nós te amamos, amamos a tua presença, amamos a manifestação da tua presença em nós e através de nós. E eu creio que nessa noite, Senhor, essa palavra vai vir como bálsamo sobre cada coração, Pai, sobre cada vida aqui presente. Sei também, Senhor, que essa palavra tem poder para transformar vidas e corações. E eu creio que quando ela for sendo ministrada, Pai, vidas serão transformadas. Vidas que estão aqui na igreja, Senhor, vidas que nos assistem pela internet, Pai. Deus, eu creio que Tu és um Deus onipresente, e essa palavra ela vai entrar, Deus, nos lares, ó Deus, através desses computadores ligados. O Senhor vai falar com cada coração, com cada vida, Pai, transformar, Senhor. Porque esse é o propósito dessa palavra, Santo Deus, transformar as nossas vidas a cada dia, para poder melhor Te amar, Te adorar e Te servir. E creio que essa palavra, enquanto ela for sendo ministrada, haverá transformações no nome de Jesus. Por isso, usa a minha vida como um canal, apenas isso, Pai, um canal para o Senhor Deus transmitir a Tua bênção para o Teu povo. Que eu diminua em todo momento, como Paulo disse, que eu me sinta cada vez mais fraco, mais dependente do Senhor, para que o Teu poder se aperfeiçoe através da minha vida e na Sua igreja. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Um minutinho apenas um minutinho, melhor dizendo, né? Alguns minutinhos da tua atenção, porque um minuto é muito pouco, né? Alguns minutos da tua atenção,
E eu creio que o Senhor vai falar contigo nesses poucos minutos que o Senhor quer ministrar, porque Ele não precisa de muito tempo. Ele só precisa do teu coração disponível a receber a palavra. Se você abrir o teu coração, com poucas palavras o Senhor te transforma. Amém? Eu quero apenas ser um instrumento para que nesses minutos Deus fale contigo. Aqui no capítulo 12 que nós lemos, Paulo está fazendo aqui uma defesa, querido. Uma defesa contra os falsos apóstolos. Porque havia muitos falsos apóstolos naquele tempo, como há hoje também. Muitos falsos profetas que traziam falsas revelações, pregavam heresias. E a igreja, querido, ela estava encantada por esses homens. Como não é diferente nos dias de hoje. Havia muitos sinais feitos por aqueles homens, muitas falsas revelações, muitas experiências vividas por eles que não eram vividas numa plenitude, mas que eles traziam aquilo e as pessoas se encantavam, achavam tudo muito bonito, tudo muito lindo, a ponto das pessoas darem ouvidos àqueles homens e alguns se desviando para as heresias que estavam sendo pregadas. Aí Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto, essa segunda carta, e nesse capítulo 12 em especial, ele vai falar de um verdadeiro apóstolo, de um verdadeiro homem de Deus, como seria o comportamento de um homem de Deus que vivia as verdadeiras revelações da parte de Deus, para que a igreja não ficasse admirada muitas vezes com o homem, mas com aquilo que o Espírito Santo poderia fazer através do homem. E aquilo que eles viviam deveriam ser comprovado, deveria ser testado e aprovado pelo poder do Senhor. Paulo estava trazendo um ensinamento para a igreja a respeito disso, que um verdadeiro apóstolo do Senhor, ele não se gloriava, que um verdadeiro homem, uma mulher de Deus, ela não se gaba daquilo que ela tem vivido diante de Deus. Pelo contrário, ela exalta e honra o Senhor através da sua experiência com Deus. Paulo estava ensinando isso para aquela igreja e dizendo: olha, eu quero falar com vocês a respeito disso. E um pouco antes, no capítulo 10, você pode ler depois do capítulo 10, o capítulo 11, depois você pode ir lá no capítulo 13, e você pode ler todo o livro de Coríntios, e assim você se sentir no teu coração. Eu oro para que você faça isso. E você vai ver, querido, que Paulo ele vai dizendo do que ele sofreu, do que ele viveu: açoites, apedrejamento, fome, frio, 3 naufrágios. Você vai ver que a história de Paulo é uma história de muito combate. Eu sempre digo aqui, a respeito da vida de Paulo, que Paulo, quando chegava numa cidade, ou ele conhecia o prefeito, as autoridades, né, constituídas ali, como os prefeitos, ou também ele conhecia a delegacia, porque quando ele não ia ter com as autoridades como prefeito, ele ia ter com as autoridades como delegado e os policiais. Todo lugar que ele ia, acontecia um negócio com Paulo. Ou ele era preso, ou era levado lá para conversar um tete-a-tete com o prefeito, porque ele falava o verdadeiro evangelho. Então Paulo estava falando isso para aquelas pessoas, trazendo esse ensinamento para nós hoje também, que nós devemos olhar bem, querido irmão, qual é a postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, uma mulher que vive experiências com Deus. Porque aquele, meu irmão, que tem realmente experiências com o Senhor, ele não fica ali se soberbecendo, dizendo: ah, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Porque ele estava falando desse homem, ele não estava falando diretamente dele, mas era ele que tinha sido arrebatado até o terceiro céu. Mas ele disse: eu não quero me gloriar disso. Ainda que eu fosse me gloriar, seria verdade, eu estaria falando de Deus, a respeito do que Deus fez na minha vida, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero me gloriar nas minhas fraquezas, eu quero me gloriar na minha dependência do Senhor. Era isso que Paulo estava ensinando, porque os homens que estavam ali naquele tempo, eles estavam se gabando, né? Estava dizendo que talvez lá, sei lá, o que eles poderiam inventar para o povo ali, que tinha abrido o Rio Jordão e não sei o que, né? Só que ninguém viu os sinais dele. Eram heresias, eram falsas profecias. E como eu disse agora há pouco, querido irmão, e hoje em dia não é diferente, querido. Eu digo para você, o diabo ele vai fazer, querido, muitos sinais, porque o próprio Paulo diz na igreja de Corinto: o diabo se disfarça de anjo de luz para enganar até os escolhidos. Por isso que é muito importante você observar a conduta. Quando a pessoa vier, querido, louvado seja Deus, nosso meio não tem isso. Mas quando você for em algum ministério, querido, ou você visitar algum ministério, que não é muito bom, mas se você quiser, você é livre, e você começar a ouvir muitas coisas, meu irmão, fique atento. Quando a pessoa te chamar no cantinho para conversar e começar a falar algumas coisas, fique atento. As
pessoas elas querem se engrandecer. E muitas vezes ela vai lá para os nossos ministérios e vai começar a nos apontar. Elas vão dizer algumas coisas. Ah, isso não é certo, isso aqui não é certo. Mas bem, na verdade ela tem a experiência dela lá. Ela tem que viver a experiência dela lá, não a nossa aqui. Porque nós sabemos o que nós estamos vivendo. Nós sabemos do que Deus entregou para nós. Nós sabemos da nossa responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Mas às vezes as pessoas olham para nós e começam a querer nos moldar de acordo com aquilo que eles têm, a visão deles. Mas para cada um Deus entregou uma porção. E a nossa porção é essa. Amém? Diga para o irmão, a nossa porção é essa. Aquilo que Deus entregou para nós é isso, meu irmão. Nós não podemos mudar o que Deus nos entregou. E é isso que Paulo estava falando. Nós temos aqui, igreja de Corinto, algo para ser vivido. E o que nós vivemos aqui é real. Paulo falava para Corinto, eu digo para vocês hoje, que nós vivemos aqui é real, diante da presença do Senhor. Paulo estava dizendo para eles, olha, verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus, não deve ser soberbo, não deve se gloriar, não deve dizer que o que viveu com arrogância, mas sim com humildade. Ele estava dizendo que um homem e uma mulher de Deus não deve ser arrogante, porque ele disse aqui, no versículo 7, para me impedir que eu me tornasse um homem arrogante, por causa da grandeza das revelações que foi colocada em mim, o espinho na carne. Para me impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza das grandezas dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne. Então ele recebeu de algo de Deus, um espinho na carne dele. Algo, querido, que os bofeteava dizer. Era um mensageiro de Satanás. E quando eu li essa passagem, querido, essa parte aqui, quando eu me preparava a mensagem, eu ouvi uma palavra, uma mensagem do líder da RJ, uns anos atrás. E ele falou a respeito de uma lixa. Que ele falou que no ministério dele tinha algumas lixas que ele cuidava. Tinha alguns irmãozinhos que era lixa na vida dele. E às vezes, querido, nós temos algumas lixas nas nossas vidas. Eu não vou falar aqui do espinho. Eu abro um parênteses aqui para falar dessa lixa. Talvez você tenha uma lixa na sua vida. O que é isso, pastor? Alguém, querido, que vai estar na sua vida para parar algumas arestas em você. Diga para o irmão aí, é alguém que Deus vai usar para parar algumas arestas em você. Amém? É alguém que Deus vai usar, meu irmão, para parar algumas arestas que há em você. Que você tem arestas, viu? Diga para o irmão que está do teu lado aí, eu não diga assim, fala, eu tenho algumas arestas, viu? Tá? Eu tenho, meu irmão, muitas arestas. E Deus às vezes põe pessoas na minha vida que é uma lixa, querida, ela vai lixando, sabe? Incomoda você naquilo que às vezes está fazendo que não é muito bom, e ela começa a pegar no seu pé, ai, está te lixando, viu? Quando for assim, você está sendo lixado. Fala para o irmão, cuidado, você está sendo lixado, viu? É lixado, limado. Filha, vamos falar, fala assim melhor, você está sendo limado, uma lima. Limado, querido, você está sendo limado muitas vezes, viu? Tá? Não é mimado não, é limado mesmo, viu? Mimado é quando você, tá? Você está sendo limado, lixado. Às vezes, querido, esquece um pouquinho o espinho. Às vezes você vai caminhar com pessoas que ela vai te lixar. E você vai reclamar, Mateus, por que essa pessoa está na minha vida? Eu não quero ele atrás de mim. E não é que de manhã você está na sua porta. Cheguei. Não acredito. Uma hora dessa, sinto, você deu pão para ir tomar café. Vai ser assim, meu irmão. Se você não tem uma lixa ainda, te prepara que Deus vai mandar uma lixa para você. Isso não é profecia não, mas é verdade. Diga para o irmão, te prepara, Deus vai te enviar uma lixa, viu? Te prepara, meu irmão. Fala para ele assim, com um cara assim de, te prepara, viu? Fala assim para ele assim, ó, assustado. Te prepara, Deus vai te enviar uma lixa, meu irmão. O que é isso, pastor? Você está profetizando coisa ruim em mim? Não. É para você ficar melhor, querido. Lixa, ó, imagine bem, agora vamos voltar para o outro lado. E pense bem numa madeira, uma superfície bem carraspuda. Você passa, tem umas frepinhas entrando no seu dedo, né? Aí vem uma lixa ali, e passa naquela madeira, aí você assopra a poeira, saiu tudo o pó, saiu todas as arestas, aí você passa a mão, que nesse vidro aqui, olha, nossa, com um polizinho, assim vai ser você.
Diga para o irmão, assim vai ser. Vai com o dedinho para ele, assim vai ser você, meu irmão. Essa é a verdade. Vem uma lixinha para te ajudar. Quando o rapaz pregou isso, que eu já encontrei algumas lixas no caminho, estou encontrando algumas. Tem lixa, querido, na nossa vida. E às vezes eu também sou uma lixa na vida de alguém também, mas não sei. Às vezes eu sou lixa também. Mas a verdade é, querido, que às vezes havia pessoas para trabalhar em nós, querido. Sabe, às vezes não é um espinho, eu já vou falar desse espinho, mas não aquele espinhão, é um negocinho para dar uma polida, para você brilhar. Que às vezes você está precisando de um brilho, meu irmão. A gente fica meio ofuscado e Deus quer te ver brilhar. E tem aresta que está te pedindo você, meu irmão, de brilhar, querido. E quando diz que a porta do céu, a entrada do céu é estreita, querido, se tiver alguma arestazinha, ó, pode enroscar na porta. O negócio é sério, querido. Quando a gente fala de lixa, a gente ri aqui, eu falo que eu tenho um jeito de pregar engraçado, mas é sério, querido. A porta do céu diz que ela é estreita, né? A gente passa certinho. Por isso que Deus, ele envia lixa para parar todas as suas arestas, para você passar, ó. Mas pastor, mas tem uns mais gordinhos, mais magrinhos, ó. A porta que você vai passar é a sua medida certinha. Você pode ser magrinho, pode ser mais gordinho, mais alto, mais baixo. Deus fez para você passar a sua medida. Não passa com aresta. Diga para o irmão, não passa com aresta. Não passa. Por isso que vem lixa, para lixar, para preparar você para entrar, querido, na glória eterna com o Senhor. Ó, agora esquece a lixa, agora vamos voltar para aqui, né? Vamos voltar para o espinho. O negócio vai ficando cada vez mais profundo. Paulo estava ensinando, querido, que um homem de Deus, mesmo vivendo todas as revelações que ele viveu, tudo que ele viveu, querido, que se você estudar, eu gosto de dar ênfase, se você estudar a vida de Paulo, você vai ver, lê 1 Coríntios, 2 Coríntios, lê as cartas que Paulo escreveu, você vai ver quantos combates Paulo teve. Mesmo assim, um homem poderosamente usado por Deus, tem as suas dificuldades, tem as suas adversidades, tem os seus espinhos na carne, tem suas lixas. Deus vai, querido, nos moldar a cada dia, porque Ele quer te ver melhor. Talvez eu sou uma lixa na sua vida, porque talvez tem gente que fala, não gosto de ouvir o pastor Nelson pregar. Eu sou uma lixa para você, que às vezes você me espera, opa, apareceu, você olha, nossa, você está aí, agora não tem mais como eu sair. A porta está fechada, não tem mais jeito, agora eu tenho que ouvir ele falar, não tem jeito. Tem uns que gostam, outros não gostam, eu não me importo não, querido. Você é livre, para o teu gosto, você é livre. Mas a verdade é que eu posso ser uma lixa na sua vida. Mas a verdade é, querido irmão, que mesmo um homem de Deus, poderosamente usado, ele tem suas dificuldades, as suas lutas. E Paulo estava mostrando para aquela igreja e como fala conosco hoje. Porque aqueles falsos profetas, querido, tudo era mar de rosa, tudo era lindo e maravilhoso. E o povo se encantava com tudo aquilo. E Paulo falou assim, não, o homem de Deus verdadeiramente, ele vive as suas experiências, ele não se gaba daquilo que ele está vivendo, ele não se soberbece daquilo. E outra coisa, ele passa por lutas. E tem uma outra coisa também. Além de passar por lutas, nem tudo que ele pede a Deus, Deus fala o que ele quer ouvir. Porque Paulo diz para o Senhor, eu tinha um espinho na carne. É algo que me esbofeteava. Era um mensageiro de Satanás. Querido, o espinho na carne de Paulo não era algo comum. Um diz que era uma sogra, não sei. Ou diz que era uma esposa. A minha sogra é bênção. Uns falam que foi um problema que ele teve nos olhos quando viu o clarão. Querido, há muitas coisas que falam e ninguém vai dizer o certo que era. Era um espinho algo muito ruim. Uns que era, ele cita, não sei se é em Timóteo, que fala de Alexandre, o latoeiro, que causou muito males a ele. Uns dizem que era Alexandre. Que dá muitas especulações. A verdade é que eu não vou dizer para você o que era. Só que o espinho da carne de Paulo era terrível. A ponto de ele orar para o Senhor, 3 vezes ele orou. Ele se orei 3 vezes, olha bem. E Paulo orando, não era uma coisa assim, né? É que nem você orando, cheio do Espírito Santo pedindo, Deus arranca de mim esse espinho, eu não aguento mais, está doendo, está machucando, eu não aguento mais olhar para essa pessoa me incomoda, eu não tem jeito, tira da minha vida. Não tiro. O negócio era fervoroso, querido. Aí ele orou 3 vezes, aí o Senhor disse, a minha graça te basta. Imagine bem, querido, um espinho na carne, algo pisando, algo machucando,
algo atormentando e ele pedir. Eu creio que ele esperou Deus agora, Deus disse para ele: Paulo, estás livre do teu espinho. A resposta do Senhor para Paulo é: a minha graça te basta. Sabe o que Deus falou comigo e vai falar com você também? Nem tudo que você orar a Deus, nem tudo que você orar, pedindo a Deus, vai vir a resposta que você quer ouvir. Vai vir o que Deus quer falar com você. Porque às vezes nós oramos e tem que ser o que eu quero. Deus, olha, eu quero que o Senhor me ajude, mas eu quero que o Senhor faça assim, 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 assim. E assim também. E desse jeito. Ah, tem também. Daquele jeito. E às vezes que não é assim. Deus diz: eu entendi muito bem. Eu sei que você quer assim, 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 assim. E mais assim, e mais assim. Mas eu vou fazer só assim. E basta. A minha graça te basta. Mas poderia ter um tempo, uma pausa, né? Mas por que a graça me basta? Ele parar para pensar e ficar ali. Em seguida Deus traz a resposta. Sabe por que, Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso que a minha graça vai te bastar, Paulo. Por isso, Paulo, você vai ter que ser dependente de mim, totalmente dependente de mim. E essa graça me basta, querido. Na minha Bíblia está: a minha graça te é suficiente. Ela já está como veio do original grego. Mas algumas traduções está: a tua graça me basta. Essa palavra, a tua graça me basta, no original grego, ela traz um termo que significa suficiente. É o que está na minha Bíblia. Esse termo suficiente é algo mais profundo do que você possa imaginar. Porque às vezes, meu irmão, quando nós lemos a palavra, nós devemos buscar, às vezes, uma palavra que saltou aos teus olhos, você buscar um entendimento maior do que aquela palavra quer dizer. Porque quando disse a minha graça te basta, parece que soa muito natural. Talvez Deus falou algo assim para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, como se ele não estivesse importando com um espinho na carne de Paulo. Talvez se você recebesse uma palavra do Senhor assim, qual é o seu nome mesmo? Você está com o espinho aí, e você falasse com Deus, Deus falasse: olha, a minha graça te basta. Mas Deus nem deu muita ênfase para mim. Eu queria tanto um mimo nessa hora. Deus disse essa palavra para mim tão assim, achei ela tão rasa, vamos ter mais fácil, né? Tão rasa. Deus deveria ir no profundo, lá dentro do meu coração, e arrancar, ou trazer uma palavra que viesse me confortar. Mas a verdade é, querido, que no original a palavra tem um peso maior ainda. Porque quando diz: a minha graça te é suficiente, o Senhor está dizendo que é algo completo, é algo que satisfaz plenamente. Quando o Senhor estava falando com Paulo, e Paulo entendeu muito bem o que o Senhor estava falando, ele disse assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, em outras palavras, Paulo entendeu muito bem o que Deus estava falando com ele. Entenda nesta noite que Deus está falando com você. Deus, Ele é completo em sua vida. Deus, Ele é suficiente para você em tudo. Ele é pleno para você. Ele te satisfaz plenamente. Diga para o irmão: Deus, Ele é pleno em minha vida. Deus, Ele é pleno em sua vida. Deus é pleno em nossa vida, meu irmão. Nós devemos entender isso, que essa graça é a plenitude de Deus vindo sobre nós, para nos capacitar, querido, a vencer todos os espinhos que muitas vezes vêm sobre nós. É dessa graça que eu e você precisamos todos os dias, querido. É desse algo suficiente, desse algo que nos satisfaz plenamente, e nós precisamos dele para nós caminharmos, querido. Porque lutas nós vamos enfrentar, querido. Desafios nós vamos enfrentar. Ainda que você seja um homem de muita oração, de pouca oração, de muita leitura, de pouca leitura, eu não sei qual é o seu nível de intimidade com Deus, eu não estou aqui para medir nada. Eu só quero dizer para você, filho amado, filha amada, que adversidades nós vamos enfrentar, dificuldades nós vamos enfrentar.
Eu não posso dar uma aqui daqueles falsos apóstolos, os falsos profetas que pregavam naquele tempo de Paulo, como muitos pregam no dia de hoje, e te dizer que há um evangelho onde nós vamos entender que um tapete vermelho, você vai entrar e sair todos os dias, ali que você mereça, que você é digno, porque príncipe e princesa tem o direito de andar em tapete vermelho. Mas eu quero dizer para você que o evangelho, querido, é o evangelho real e verdadeiro, é aquele evangelho que nós enfrentamos lutas, que nós enfrentamos desafios todos os dias. Eu não posso dizer para você que você vem para a igreja aqui e aqui tem um caixa eletrônico, você mete um cartão espiritual e sai grana. E às vezes, querido irmão, é pregado isso. Nós vamos para a igreja porque estamos com problema financeiro e nós queremos dinheiro e fazemos de Deus um banco. Deus pode me ajudar, pastor? Claro, eu preguei aqui, Deus é o Deus da prosperidade. Mas um dia eu falei, Deus, eu não quero ser só aquele que vai falar para o Senhor de prosperidade, porque o Senhor é muito mais para mim do que a prosperidade financeira. Eu quero ter intimidade com o Senhor, te amar pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor representa em minha vida. Não pelo dinheiro, não pelas conquistas financeiras, mas pelas conquistas espirituais que eu vou ter em minha vida. Não, querido, que eu não gosto de dinheiro, não que eu não preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Você precisa de dinheiro, nós precisamos de dinheiro. Mas a verdade é, querido, que eu não posso pregar o evangelho para você, que vem aqui, você vai sacrificar tanto, e você vai sair daqui abastado. Não, querido. Isso é mentira, é evangelho mentiroso. O evangelho onde você não vai pegar enfermidade nenhuma, você é imune de todas as enfermidades, isso é mentira. É como se nós fôssemos imortais, nós não vamos morrer nunca. Essa semana eu fui em 2 velórios. E esse pregado do evangelho que crente não pode ficar doente, crente não pode ter depressão, crente não pode ter isso, não pode ter aquilo. Você é carne e osso. Você vive no mundo natural. Diga para o irmão, nós vivemos no mundo natural aí. Nós somos seres espirituais, querido. Como nós aprendemos na escada da fé. Nós somos um espírito, habitamos num corpo. Temos uma alma, mas habitamos num corpo. Um corpo que vai ao pó. Eu posso morrer, eu estou com 50 e... vou fazer 53. Posso morrer com 52 em alguns dias, 53 em alguns dias. Posso morrer com 100, eu não sei. A verdade é que nós vamos morrer. Nós temos que cuidar do nosso corpo, é claro. Não estou dizendo aqui nada disso. Não estou tirando nada disso do que nós devemos fazer. Mas a verdade é que o evangelho que é pregado é assim. E Paulo estava ensinando e falando conosco que haveria lutas, que ele era um homem que ele tinha sido muito usado por Deus. Ele mesmo disse aqui no versículo 7 que ele tinha vivido grandes experiências com Deus e veio um espinho na carne para que ele não ficasse arrogante, que ele fosse sempre humilde, dependente do Senhor. E que ele pediu a Deus e Deus trouxe uma resposta para ele, a qual talvez ele não queria ouvir aquilo. E às vezes você recebe palavra de Deus que você não quer. Talvez você entrou aqui nessa noite buscando um outro tipo de palavra, mas Deus tem essa palavra para você. Que você vai enfrentar dificuldades, que você vai enfrentar adversidades. O pastor lá profetizou coisa ruim. Não, estou dizendo que você vai ter luta, mas que em todas elas você será sempre mais que vencedor. Você vai vencer, querido, em nome de Jesus. Amém? Diga para o irmão, você vai vencer. Você vai vencer, meu irmão. Diga assim com alegria no coração: você vai vencer. Diga com ênfase, com autoridade: você vai vencer. Você vai vencer. Você já está vencendo, querido. Nós temos que dizer assim com alegria. Não você vai dizer, você vai vencer. Não, você vai vencer. Porque você tem poder de Deus. Você tem unção de Deus. Você tem graça de Deus. Você tem o poder de Deus manifestando na tua fraqueza. Que fraqueza é essa, pastor? A qual Deus falou para Paulo. É uma dependência total de Deus, querido. Isso é o poder de Deus se aperfeiçoar na fraqueza de um homem ou de uma mulher. É você ser totalmente dependente de Deus. E eu dizer para você hoje que você ser dependente de Deus não é fácil, querido. Porque muitos querem ser dependente de si mesmo. E ser dependente de Deus, meu irmão, em muitas situações não é fácil. Porque você vai depender de Deus. Então Deus é dono da prata, dono de tudo, é claro. Mas vai fazer tudo na hora certa e no momento certo. Nunca vai ser na minha hora e no meu momento. Às vezes, meu irmão, você depender de Deus, as coisas acontecem nos últimos momentos. Mas por que Deus faz assim? É que o diabo estava prevalecendo? Não. Porque Deus trabalha no meu coração e no teu coração. Ele trabalha nos nossos corações, querido, para nos aperfeiçoar. Às vezes Ele faz circunstâncias virar lixa em nossos corações. Que às vezes a pessoa pensa assim: nossa, na luta lá tem 10 rounds, Deus perdeu 9 e ganhou no último, contar de ponta ainda.
Quase o diabo nocauteia. Não, filho. No primeiro ao 10º ele venceu. Ele não perde nenhum. Ele é digno. Ele é soberano. Ele é merecedor, querido. Porque tem essa ideia, viu? Nossa! Passei por um triz. Foi no fio da espada. Passei quase que não deu. Não. Essa é a nossa visão. É o que nós pensamos. Mas ele sempre vence. Ele vai permitir que ele já às vezes chegar no último momento para ver como é que está o teu coração diante da presença dele. Porque, meu irmão, coisas para Deus não é problema. Ele quer o teu coração, ele quer a tua vida. A resposta que ele deu para Paulo poderia muito bem ter dito para ele, muito bem entre aspas, ele dizia assim: Deus, mas eu te sirvo. Olha o meu histórico diante do Senhor. Paulo tinha um histórico muito bonito para apresentar para Deus. Você pode ler, querido, a história de Paulo. Vou repetir novamente. Você vai vir, pode anotar, querido, as lutas que Paulo teve. Ele diz que 3 vezes ele foi açoitado, com 39 açoites. Apedrejamento, prisão, naufrágio, 3 naufrágios, fome, frio, tudo que você pensar como pode passar, humilhação, tudo ele passou. E na hora que ele pede, que envia aquele espinho, ele pede: Deus, agora eu sei, eu sou um homem de Deus, eu tenho lá intimidade com Deus, Deus vai responder a minha oração conforme eu pedi, expliquei para ele. Aí vem a resposta: a minha graça te basta. Para nós, querido, às vezes poderia ter soado simples, mas ele entendeu muito bem que a graça do Senhor era algo que o capacitava para ser o que ele era. Era algo que o fazia viver o que nasceu para viver. A graça do Senhor, querido, o poder dele se aperfeiçoando, é algo, querido irmão, que nos leva a viver cada sonho, cada plano, cada projeto do Senhor. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida, a graça dele, como nós fomos ministrados durante essas semanas, e você vai levar isso para a sua caminhada no Evangelho, querido. Você tem a graça do Senhor, esse favor que nós entendemos que é imerecido, porque ele fez tudo por nós. Nós não fizemos nada para merecer essa graça. E ele veio e manifestou esse poder, esse Espírito Santo habitando dentro de você aí, para te capacitar a viver todos os planos, todos os projetos dele, a vencer os espinhos que talvez você entrou com ele aqui hoje. Como eu perguntei no início dessa celebração, qual é o teu espinho? Qual é o teu espinho? A graça está aqui nessa noite para te capacitar, para aperfeiçoar o poder dele na sua dependência. Mas eu te pergunto nessa noite, você não precisa responder para mim, o irmão que está ao teu lado vai te perguntar para você, você não precisa responder para ele: qual é o teu espinho? Pergunta aí para o irmão aí, pergunta para ele aí: qual é o teu espinho, meu irmão? Qual é o teu espinho, Érica? José, qual é o teu espinho, Sandro? Eu tenho um espinho, querido. Eu já orei para o Senhor. Não aguento esse espinho. Ele se aguenta. Eu sou contigo. Mas muitos, querido, para muitos pode ser o casamento que não está indo bem. Pode ser um espinho. Pastor, eu casei já tem algum tempo. Está um espinho na minha carne. Estou pensando até em desistir, deixar. Porque, bem na verdade, não era o que eu queria. Era o que eu queria, mas depois se tornou aquilo que eu não queria. Virou um espinho. Algo insuportável de sustentar. Juliana disse que não, né? Mas às vezes, querido, pode ser. E aí o que eu faço, pastor, com esse espinho? Pode ser ela, pode ser ele.
E aí? Acho que eu vou arrancar esse espinho da minha vida. Chegou o momento, acho que já orei ao Senhor. Eu falei com Deus e Deus não me respondeu. Pois é, então. Se Ele não falou nada, é para você ficar quieto. Na situação que você está vivendo, se Deus não te falou nada, é para você ficar quieto. Diga para o irmão, aquieta o teu coração. Aquieta, meu irmão, o teu coração. Porque o silêncio de Deus, querido, já é o silêncio dele, Ele está falando. Porque às vezes nós oramos, querido, e buscamos, Deus não falou nada. Então, se Ele não falou nada, porque é para você permanecer orando e buscando. Ah, pastor, eu tenho medo de falar o que eu não quero ouvir, então corre esse risco. Deixa eu te dar uma palavra, como no casamento. Ah, pastor, um espinho vai arrancar, então suporta a dor, porque vai passar. Diga para o irmão aí, suporta a dor, porque vai passar. Vai passar. Ah, pastor, olha, o espinho que eu tenho, esse é mais fácil. É no trabalho. O trabalho não está sendo fácil, pastor. Olha, se eu pudesse, eu pegava aquela minha amiga de trabalho ou meu amigo, apertava o pescoço dele. É um espinho, pastor, mas daqueles bem bravos mesmo, sabe? Espinho de figueira brava. Eu não sei se você conhece, mas na Caatinga tem um espinho chamado quiabento. É um espinho desse tamanho assim, ó. Eles fazem a seca do quiabento, planta juntinho, é para secar a propriedade, querido. Porque eles falam lá que nem, quem conhece, lagartixa, né? Nem lagartixa passa, aquele trança assim, ó, que é fechadinho. Aí a pessoa que tenta passar aquela cerca, ele entra e ali ele não sai. Ele encrava, ele não sai de jeito nenhum. Tem que fazer uma cirurgia, puxando não sai. É que nem espinho de ouriço. Às vezes, querida, está assim, pastor, esse aí eu vou arrancar. Essa pessoa, pode ser o patrão. Ah, meu patrão, pastor. Aquilo ali não é uma lixa, não. É uma limadeira. O senhor sabe aquelas máquinas que lima mesmo, pastor. Ou é o espinho lá do que o senhor falou do ouriço. Entra e não sai. Eu queria arrancar. Então, filho, você tem que orar. Que talvez não seja o momento de você deixar o seu trabalho. Porque talvez Deus está te preparando nesse lugar para que você cresça. Que tudo há um propósito em nossas vidas. Em tudo, querido, há um propósito. Eu tinha uma patroa, muitos anos atrás. Eu tinha uma patroa muito abençoada. Dona Dolores, foi uma patroa que Deus veio na minha vida, família, para me abençoar. Mas antes dela, querido, eu tinha uma patroa que me chamava de inútil. Que foi uma lixa, não, foi uma limadeira na minha vida. Ô, inútil. Era. Eu era do mundo. Eu queria matar. Se eu disser para você que a minha vontade era de apertar o pescoço dela, filho, eu tinha vontade de apertar o pescoço dela. Eu só matava. Mas Deus é bom, querido, com a gente. Eu precisava do trabalho, não podia sair. Naquele tempo eu não conhecia a palavra, mas a graça do Senhor me bastava para estar ali. Na inutilidade. Mas, querida, ali eu aprendi tanta coisa. Eu também fui lixa na vida dela também, ela aprendeu comigo. Ela me lixou muito, me limou bastante, querido. Mas também deu uma limadinha nela. A verdade é aquilo que eu aprendi tanta coisa ali, querido, que eu me tornei uma pessoa um pouquinho melhor. Só não dizer que eu fiquei bom, porque não tinha Jesus ainda. E hoje também não estou bom ainda, porque Jesus ainda está me lixando ainda. Mas a verdade é, querido, que a gente, querido, está num lugar, às vezes você está sofrendo humilhação, mas não é momento, querido. Que tudo passa, querido. As coisas passam. E o Senhor diz que aos humildes Ele exalta, e a soberbo Ele abate. Isso que é importante nós andarmos, querido, de acordo à vontade do Senhor. A tua graça me basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
querido, essa mensagem, talvez é um texto que nós já lemos muitas e muitas vezes. Talvez seja um texto muito conhecido para muitas pessoas. Talvez você já ouviu muitas mensagens em cima dessa palavra, como eu já ouvi muitas mensagens, querido. Mas a cada dia a palavra vem, ela vem renovando na minha vida e vem falando. A cada dia que eu leio, que às vezes a gente lê, querido, e às vezes a gente esquece. E quando a gente entra em uma demanda, num combate, nós esquecemos que a graça dele está sobre nós. Nós nos esquecemos, querido, que um espinho às vezes vem para nos moldar, querido, para nos tornar fracos, sim, mas uma fraqueza dependente do Senhor, querido. Eu não estou dizendo de homem fraco, querido, daquela pessoa que você vai ver um tapete para ninguém pisar, não é isso, querido. Estou dizendo de você ser uma pessoa dependente do Senhor. Paulo estava dizendo isso, que se você conhecer a vida de Paulo, Paulo era um homem posicionado diante daquilo que Deus tinha para a vida dele, e você tem que ser posicionado diante daquilo que Deus tem para você. Mas ser dependente do Senhor, querido, é você saber o momento de se curvar, o momento de abaixar, o momento de deixar Deus fazer e agir, porque Ele é a tua justiça. Porque quando nós, querido irmão, não entendemos essa palavra, nós queremos ser a nossa justiça, o poder vem e não se aperfeiçoa, a graça vem e não manifesta, filho, e nós, sem a graça do Senhor, não somos nada. Diga para o irmão, para a irmã, nós sem a graça do Senhor não somos nada, querido. Nós sem a graça dEle, sem a bondade dEle, sem a misericórdia dEle, nós não somos nada, querido. Por isso que eu disse, qual é o teu espinho? O que tem te furado, querido? Eu falei aqui de duas coisas, mas há tantas coisas, querido. Talvez você sofra um preconceito aí fora, e é um espinho na sua cara. Talvez você possa ser rejeitado dentro da sua própria casa. Isso é um espinho na sua carne. Talvez seus pais te rejeitaram, ou continuam a te rejeitar. Isso é um espinho. Aí você diz, pastor, mas isso dói. Quando eu lembro, dói, machuca. Então, a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, tua dependência. Eu não te abandono, eu não te deixo, diz o Senhor. Fraqueza, meu irmão, ela está relacionada à dependência. E a dependência está em ouvir o que Deus tem para mim. O que é depender de Deus, pastor? É ouvir o que Ele tem para mim. Não o que eu quero ouvir, mas o que Ele quer falar. Eu creio que o Senhor falou contigo nessa noite.